Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo a responsabilidade sobre acidentes nas estradas, sejam estaduais, federais ou municipais. Nosso entrevistado é o juiz Manuel dos Reis Moraes, da 6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte. Neste bloco, queria saber dele, uma pergunta que eu deixei no bloco passado, a respeito do raciocínio que se aplica para a responsabilização de acidentes em rodovias e em áreas urbanas. Um pedestre que tropeça, um buraco, quebra o pé, ele pode acionar também a prefeitura contra isso? Pode acionar a prefeitura, mas como disse lá no começo da nossa conversa, né, depende também de que buraco é esse. Porque esse buraco pode ser um buraco do serviço prestado pela Copasa. Pode ser um buraco, que é uma empresa estadual. Isso. Que é salvo engano, uma sociedade de economia mista. Que pode ser também da CEMIG, né? Pode ser também de uma companhia de telefone. Então, veja só, não é sempre que o município vai responder. Saber quem é o responsável pelo buraco, pelo estrago da via. Nós temos lá na Vara de Fazenda acionamento contra a Copasa, contra o município, contra a concessionária de telefonia, temos tudo isso lá. Além dessa possibilidade de um recurso jurídico, aí, um atendimento nesse caso, também as pessoas têm direito ao seguro obrigatório. Qual que é o alcance dele e quais são esses benefícios? Isso, o seguro obrigatório, o DPVAT, conhecido como DPVAT, é bom esclarecer, né? Tem uma lei de 1974, Lei 6.194, que instituiu o seguro obrigatório. Antes nós tínhamos alguns decretos, mas esta lei ela está em vigor até hoje com algumas reformas, né? Ela estipula um valor para as pessoas acidentadas em acidente de trânsito, é bom deixar isso claro. Tem que envolver carros, veículos automotores, ônibus, carros, isso. Né? Qualquer veículo motos automotor. Motos também. Qualquer veículo automotor, né? Basta que a pessoa faça uma ocorrência policial, que mensure as lesões que ela sofreu, e essa medição das lesões, essa apuração das lesões, hoje está sendo feito pelo IML. Então está bem fácil da pessoa provar o acidente de trânsito com uma ocorrência policial e as lesões sofridas com o laudo do IML. Instituto de Medicina Legal do próprio Estado. Do próprio Estado. E se a pessoa não tiver condições de deslocamento, tiver internada, como é que ela faz? Ao término do internamento, né, assim que ela se convalescer, assim que ela estiver bem, ela certamente vai ser chamada para ir ao IML. Ela vai ser convocada pela própria polícia e vai levar os relatórios médicos, levar a ficha clínica, tudo isso o perito do Instituto de Criminalística vai se valer para fazer o laudo. Quero discutir mais esse tema, a questão das coberturas abrangidas pelo DPVAT, mas antes eu gostaria que o senhor fizesse para os nossos telespectadores a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Eu tenho várias leituras e, como conversamos inicialmente, eu leciono filosofia do direito e lógica jurídica. Eu tenho um interesse pela filosofia do direito e pela filosofia, como dizem, né, em geral. Eu recomendaria este livro, do Hans Jonas, Princípio Responsabilidade. É um autor, um filósofo alemão, radicado nos Estados Unidos, que faleceu há pouco tempo. Ele tem várias obras. Esta aqui eu diria que é a obra ou o ponto alto da filosofia dele, né? Ele pensa toda a complexidade da convivência humana na era da tecnologia, né? Nós temos esse problema de interferirmos no DNA, né? Temos a escolha de padrões nos filhos, temos a interferência ambiental, temos uma série de coisas e muitas vezes pensamos nas benesses que a tecnologia nos proporciona sem pensar no que ela poderá nos trazer para o futuro. Então esse livro aqui é uma ética do futuro, né? Ou seja, a nossa responsabilidade quanto ao que virá em virtude da técnica que estamos trabalhando no momento. Uma boa indicação, porque as ciências, o direito tem que dialogar com outras ciências, tem que falar entre si, não é isso? Com certeza. Muito bem. Mas, doutor Manuel, então voltando à nossa questão do seguro obrigatório que estavam falando, parece que são 3 tipos de coberturas do DPVAT. Quais são elas?
O DPVAT, ele tem um anexo, você está dizendo com respeito a cobertura, alcance dela, das coberturas hospitalar, por exemplo, médicas, até onde que pode ir esse seguro, esse benefício? Ah, sim. Há pouco tempo, até 2006, salvo engano, nós tínhamos uma cobertura estipulada em salários mínimos. Né? Tem uma tabela para isso? Tinha uma tabela para isso, está previsto na própria lei. Era de até 40 salários mínimos para o evento morte e até 40 salários mínimos para o evento invalidez. E ele cobria também um determinado patamar de despesas hospitalares. Eu não me recordo o valor, sabe? Agora, hoje nós temos um patamar em moeda corrente. Salvo engano, foi de 2009 para cá, tivemos uma alteração. Essa alteração estipulou R$ 13.500. Em caso de morte ou invalidez permanente? A invalidez depende, porque esta inovação legal trouxe um quadro que ela estipula os graus de invalidez. Por exemplo, a perda de um dedo do pé, 10%, né, desse total de R$ 13.500. E assim vai subindo, depende do que consta do anexo. E quem vai fazer essa mensuração do grau de invalidez será o médico do IML. Doutor Manuel, algumas empresas de ônibus cobram de nós passageiros, faz aquela seguinte pergunta: você quer comprar o seguro da viagem ou não? Isso é obrigatório? Isso é legal, ilegal? Como é que o senhor nos orienta? Esse seguro é legal, está previsto. Se você... Isso além do seguro obrigatório, né? Isso. Este seguro, ele tem uma outra cobertura, né? O seguro DPVAT é uma outra espécie de cobertura. Então, se você se acidentar num acidente de ônibus, digamos, num transporte intermunicipal, você tem direito à cobertura do seguro que a empresa paga, que você colaborou cotizando, né, uma determinada quantia, salvo engano, um percentual da passagem, e você tem, de outro lado também, o direito de receber o valor do seguro DPVAT. São duas coberturas diferentes. Mas isso só acontece se o ônibus estiver envolvido no acidente. Isso. Outro dia, no início do mês de março, a gente viu um acidente em São Paulo por morte. Uma ciclista foi atropelada e morta por um ônibus. Esse caso também é uma situação semelhante ao que nós estamos falando? Sim, mas nesse caso aí nós teríamos a responsabilidade civil da concessionária de transporte público, né? Porque naquele caso lá, salvo engano, foi uma concessionária de transporte público, então ela vai responder objetivamente pelos danos causados à ciclista. Ao mesmo tempo, essa ciclista vai ter direito ao recebimento do valor do DPVAT. E no caso de sequelas após um acidente, se tenha o benefício da internação hospitalar após a alta, uma fisioterapia, um psicólogo, como é que funciona isso? Veja só, vamos distinguir de novo, né? A empresa concessionária de serviço de transporte, ela é obrigada a custear todo o tratamento dessa ciclista, pressupondo que ela tivesse sobrevivido. Isso, todo o tratamento. O DPVAT não, o DPVAT ele tem uma tabela fixa, até aquele valor cobre. Se você apresentar um recibo de um valor superior, já não cobre mais. Bom, eu conversei aqui com o Dr. Manuel dos Reis Moraes, que é titular da 6ª Vara Pública da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, e discutimos aí a responsabilidade do Estado sobre acidentes em rodovias, sejam federais, estaduais ou municipais. E falamos também nesse último bloco sobre o seguro obrigatório e seus benefícios e alcances. Dr. Manuel, obrigado pela entrevista. Obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Envie a sua sugestão. Obrigado e até a próxima.